Agradeço a presença de todos. Meu nome é Valdir Jacinto, sou gerente da unidade de soluções analíticas e cognitivas da Imart. Vou estar junto com vocês nesse webinar. Junto conosco aqui está o Renato Monteiro. Bom dia, Renato Monteiro, consultor da Imart, especialista Olá, bom em dia, Valdir. GRI2. Bom Bom dia a dia. todos. Legal. Vou voltar aqui para o tema. O tema de hoje do nosso webinar são crimes financeiros, fraudes com cartões e padrões ocultos de dados, o qual agora eu passo a palavra ao Renato Monteiro, nosso consultor especialista em I2 e SPSS, e ele aí estará conosco aí. Renato, vou parar a minha apresentação, fica com você. Bom dia a todos. Obrigado, Valdir. Obrigado a todos pela presença. Só confirmar se vocês estão enxergando a minha tela. Perfeito, Valdir. Renato. Perfeito. Renato. Então tá ótimo. Vamos conversar sobre os crimes financeiros, né? Mais especificamente sobre fraudes com cartões, tá? Cartões de crédito. E dentre as fraudes com cartões de crédito, a principal delas é a clonagem de cartão de crédito, que ela é a mais comum no país, né? A fraude mais comum. Então, num período aí de 12 meses, cerca de 9 milhões de brasileiros foram vítimas dessa fraude, né? E num contexto global, são gastos mais de 2 bilhões de dólares em compras fraudulentas. Então, essa é a razão de a gente estar aqui, né? De a gente falar um pouco sobre o combate a isso, tá? E eu vou conversar com vocês sobre esse cenário. Primeiro, falar sobre o que significa ter o cartão clonado, né? O cartão clonado é um cartão copiado, né? Quando alguém rouba as suas informações do cartão, né? O nome que está escrito no cartão, código de segurança, data de validade, etc. E esse roubo de informação, essa cópia, geralmente é feita por leitores alterados, né? Que comumente chamados popularmente de chupa-cabras, né? Então, existe um modus operandi de clonagem de cartão, né? Que é, geralmente, aqui nessa primeira etapa, que é a parte efetiva da clonagem, uma maquininha de cartão com chupa-cabras, dificilmente ela fica ativa por um longo período, né? Geralmente, o fraudador ele usa aquele leitor adulterado por um curto período, um dia, metade de um dia, para fazer as clonagens. Ele espera um intervalo, né, que aí é um intervalo variável, para de fato utilizar esse cartão, né, utilizar esses dados que ele conseguiu coletar. Tá? Então, isso aqui é importante que a gente entenda nessa apresentação. Tá? Porque primeiro eu estou fazendo essa contextualização para em seguida a gente entrar numa demonstração prática no próprio software. Tá? Mas isso aqui é importante, que eu tenho um período, que é a clonagem, e depois eu vou utilizar. Então, eu faço a clonagem em uma máquina e depois eu uso o próprio cartão em outra máquina, em outra loja, né? Então, isso aqui vai ser importante a gente entender e vai ficar claro ao longo da apresentação essa relação, esse processo. Tá? Bom, falando um pouco sobre o combate a esse tipo de fraude, a gente tem algumas abordagens, né? Dentre elas, essas três, né? Eu tenho a conscientização do cliente, do usuário de cartão, para ele tomar cuidado, né, com os dados, não mandar imagens do cartão por WhatsApp, para prestar atenção na hora que for efetuar a compra fisicamente, para ver se o leitor não está adulterado, e esse tipo, não passar informações na web, etc., né? Uma fase de conscientização. Temos uma abordagem de reação. Essa abordagem de reação, ela começa aqui, quando eu tenho uma utilização do cartão. Então, é quando um cliente fala para mim, olha, liga para a operadora e fala que tem uma compra indevida no cartão dele. Então, eu tenho uma compra contestada e eu vou reagir a isso. Eu que estou combatendo essa fraude.
Então, eu vou pegar essa contestação de compra, vou ver em que loja ela foi feita e vou procurar no passado por onde aquele cartão passou, né? Onde aquele cartão fez compras, onde eu vou tentar descobrir onde foi feita a clonagem desse cartão, não só para bloquear o próprio cartão que fez a contestação, mas para bloquear outros cartões que, porventura, possam ter feito compras naquele mesmo dia, naquele mesmo local que clonou esse cartão. Tá? Então, dando seguimento, eu tenho essa de reação e temos a que a gente vai ver hoje, que é uma abordagem de monitoramento. Tá? Essa abordagem de monitoramento ela não vai começar por essa contestação do cliente. Tá? Ela vai começar um pouco antes. Eu vou passar aqui para o próximo slide. Eu vou tentar fazer uma identificação de anomalias, de pontos fora da curva, né? Então, vou tentar me antecipar a compra não reconhecida. A ideia é que eu me antecipe a utilização do cartão. Então, eu vou procurar por utilizações fora da curva, tanto do cartão quanto das maquininhas, por exemplo, para poder identificar uma anomalia e gerar alerta. Tá? Então, eu vou ser alertado de que há alguma coisa fora do comum e vou buscar mais informações sobre o fato para poder identificar uma possível clonagem já feita, mas que o cartão ainda não foi utilizado. Tá? Então, a gente vai ver um pouco desse cenário, como que a gente pode trabalhar com essa realidade. Tá bom? Dando prosseguimento, quanto às abordagens, né? A de reação, isso foi tema do nosso webinar, pontos de comprometimento de cartões de crédito, de agosto do ano passado, foi apresentado pelo Fábio Oliveira, né? Que foi tratado essa questão de eu contestei uma compra, procuro no passado por onde aquele cartão fez compras anteriormente e consigo bloquear os cartões que também fizeram compras naquele período, naquele dia, né? E hoje a gente vai ver essa nova abordagem que é a de monitoramento, que eu não começo aqui na análise, né? Na reação eu começo pela análise, né? Eu tenho uma denúncia e vou analisar essa denúncia. No monitoramento, não. No monitoramento eu detecto um ponto fora da curva, gera um alerta para o investigador e, a partir desse alerta, o investigador faz análise e, porventura, bloqueia cartões, bloqueia maquininhas e etc. Tá? Então, essa é a ideia vai ser a ideia da demonstração que eu vou fazer em seguida. Tá? Para a demonstração, eu vou usar duas soluções IBM. Tá? Para essa parte da detecção de anomalias, de pontos fora da curva, eu vou usar o SPSS, tá? E para análise de vínculos, né? Análise propriamente dita, eu vou usar as soluções IBM I2. Tá ok? Então, prosseguindo, vou começar aqui com a parte da demonstração já no software. Eu vou só sair aqui dessa apresentação e vou começar pela parte de detecção de anomalias. Tá? Essa detecção de anomalias eu vou fazer no SPSS Modeler, que é um software IBM que constrói fluxos de informação, tá? Com entrada e saída de dados. Então, cada nó desse é um conjunto de dados modificado. Tá? Então, ele trabalha com esse conceito. Tá? Eu tenho os nós de origem, aqui eu tenho transação por maquininha de cartão, e aqui eu tenho transação feita pelo cartão. Tá? E aqui eu tenho 3 linhas que me levam a 3 saídas diferentes. Tá? Nesse fluxo, eu tenho uma saída aqui em cima, tá? Que me leva até aqui a um alerta dos terminais, né? Das maquininhas. Aqui eu tenho uma saída que me leva a uma tabela, que eu vou falar sobre ela. E aqui eu tenho uma saída que me leva aos alertas relacionados aos cartões. Tá? Vou começar sobre os alertas relacionados aos cartões, falando um pouco aqui sobre como que eu construo isso. Né? Então, eu tenho uma fonte de dados,
faço filtro, faço mescla entre esses dados e faço algumas operações de tratamento e dessas informações para poder depois gerar um modelo estatístico de anomalia, tá? De detecção de anomalia. Isso aqui é o nó que constrói o modelo e esse aqui é o modelo propriamente dito. Então, o que eu vou usar aqui como referência? O que eu vou usar para fazer essa detecção de anomalia? Nesse caso aqui embaixo, para os cartões, eu vou usar duas medidas que são a quantidade de compras realizadas por dia e vou usar o montante por dia de cada cartão. Então, eu vou ver se eu tenho algum comportamento fora da curva para aquele cartão, usando esses dois critérios. Obviamente que eu posso usar vários outros critérios, depende do que eu tenho, do que eu estou procurando, da regra de negócio que eu vou aplicar, eu posso inserir vários outros atributos. Tá? Renato, Diga. Renato, só para fazer uma observação, como entrou um público considerável agora, lembrando, se alguém tiver algum tipo de dúvida e quiser fazê-la aqui, pode usar o recurso de chat da ferramenta Zoom. Ok? Obrigado. Desculpa, Renato. Perfeito. Nada que isso. Fica à vontade, Valdir. Então, eu vou já rodar esse fluxo para a gente ver a tabela e conversar um pouco sobre o que gerou essa anomalia, o que vai ser alerta para a gente. Tá? Então, o SPSS ele processa os dados de entrada, ele navega pelos fluxos, pelos nós, e me gera uma saída. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Um número de cartão, uma data, o total gasto nesse dia, nessa data, o total de compras feitas nesse dia, o total de compras feitas pelo cartão em todo o período, tá? Todos esses campos eu construo ao longo do fluxo, tá? Com operações em dados que eu faço no próprio SPSS. Tá? Então, eu vejo que o total gasto pelo cartão no período inteiro, em um dia aqui eu já gasto uma boa quantidade do que é o total. E se eu for ver aqui a média diária de gasto desse cartão, de 322, eu vejo que o total aqui está bem acima dessa média. Tá? Aqui eu tenho a quantidade de compras em quantos dias. Então, eu tenho 17 dias e 19 compras. Nesse dia eu fiz 3, a minha média de dia para esse cartão é 1,118 compras. Então, o SPSS ele identificou que esse caso aqui, de acordo com os meus critérios, com o que eu incluí nesse modelo estatístico de busca por anomalias, ele identificou essa linha como uma linha onde eu tenho um comportamento fora da curva. E onde que ele me diz isso? Ele me diz nesse campo aqui, ó, anomalia, sim ou não, só que está em inglês, é T, né, de true. Né? Se eu descer aqui, eu vou ver que tem um F de falso. Tá? Aqui eu tenho à direita o índice de anomalia, então eu poderia, por exemplo, dizer que fazer um corte, por exemplo, ó, só vai ser anomalia com índice superior a 4. Então, só esses estariam com o verdadeiro, né? Os de baixo não. Então, eu poderia fazer esse tipo de corte, talvez para gerar um ranking, uma prioridade, qual que eu vou analisar primeiro. Enfim, isso é regra de negócio, é o trabalho do dia a dia que vai me responder isso. Tá? Aqui à direita é interessante que ele me diz o impacto de cada variável para essa construção da anomalia, do índice de anomalia. Então, eu tenho o campo 1, que é digamos assim, a variável principal, tá? Que me gera o maior impacto para essa anomalia, para essa detecção. Então, aqui eu tenho o campo 1 com esse impacto de 0,755 e o campo 2, que me dá um impacto de 0,245. No de baixo, o impacto é muito mais próximo de um do outro, 535 e 465. O interessante é que eu estou usando as duas grandezas para identificar essa anomalia. Tá? Então, isso eu poderia usar outras variáveis também, eu não preciso me limitar a duas, tá? Então, depende do que eu tenho de informação. Tá? Então, eu vou clicar aqui em OK. E como que eu gero o alerta? Né? Eu tenho a tabela completa, que você viu que tem os itens falsos. Eu faço uma seleção, né? Eu disse que cada nó é um conjunto de dados. Aqui eu incluo o que é anomalia verdadeira.
e aí eu gero uma saída. Aqui eu criei um índice para os alertas, né, para eu poder identificar cada alerta, criei um campo de índice, e aqui eu gero um arquivo de saída, tá? Que vai ser lido lá pelo I2 na nossa próxima fase, que é a fase de análise de vínculos. Tá? Então, aqui eu poderia jogar essa saída num banco de dados, poderia jogar num TXT, num arquivo do Excel, tem várias opções, estou jogando aqui num arquivo CSV. Tá? Então, aqui eu estou jogando só quem é verdadeiro, porque eu só vou tratar na análise investigativa de quem teve algum comportamento fora da curva. Tá? Então, isso para os cartões. O mesmo raciocínio aqui para as maquininhas, tá? Sendo que para as maquininhas não são compras por dia, né? Nem montante gasto por dia, são vendas por dia, né? Vendas por dia e quantidade de vendas. Então, aqui eu tenho um total de vendas naquele dia naquela maquininha. A média do dia é 618, ele vendeu quase o dobro aqui, a quantidade de vendas por dia ela é relativamente superior às outras. Tá? E lembrando que uma detecção de anomalia nem sempre é de fato uma fraude. Né? Quando a gente trabalha com análise investigativa, isso precisa ficar bem claro. A gente detecta pontos fora da curva que chamam a nossa atenção e a gente vai analisar caso a caso. Tá? Por isso, a gente precisa do apoio do analista notebook para identificar o cenário completo. Tá? Então, aqui ele está dizendo, olha, é importante que você observe esse caso. Tá? Observe essa maquininha, observe esse cartão, porque pode ser que haja algo, pode ser que haja uma fraude. Tá? Essa terceira saída, eu não vou usar ela na nossa demonstração, mas no I2, desculpem, né? Não vou usar ela no I2, mas aqui eu tenho um nó, por exemplo, que me dá as estatísticas rapidamente dos gastos por dia, né? Assim, qual é a média de gasto por dia de todas as transações, qual o mínimo, qual o máximo, qual a variância, desvio padrão, mediano e modo. Então, isso são informações de estatística que eu tenho com facilidade aqui. E eu criei um modelo de anomalia só com a coluna valor, e o que eu tenho de anomalia vai ser os valores mais altos que eu gastei, né? Então, aqui vai ser só quais foram as compras com o valor mais alto. Então, essas vão ser as que vão ter anomalia verdadeira, tá? Porque eu só estou usando um campo como grandeza para esse cálculo de anomalia, tá? Então, não vou usar isso no I2, vou ficar com as outras duas saídas. Isso aqui é algo que eu deixei para me dar uma noção do cenário completo, né? E agora eu vou para o I2. Tá? Agora eu vou para o I2 para fazer uso desses alertas que eu gerei. Tá bem? Já aqui no I2, eu já vou começar com uma consulta que faz sentido diante do que a gente conversou. Eu vou ver quais cartões possuem relação com alerta. Tá? Quais cartões possuem relação com alerta. E aqui eu já vou aproveitar para mostrar quais são as entidades que eu tenho no meu modelo, né? Isso é um modelo de dados. Opa, pode falar. Esse primeiro alerta é sobre o que exatamente? Desculpa, só... Então, esse alerta que essa consulta que eu estou fazendo é para saber quais são os cartões que saíram nesse arquivo aqui, de alerta de cartão. Ou seja, em que cartão eu tive um comportamento fora da curva? Qual Legal. Cartão eu tive uma quantidade anormal, né, para aquele cartão de compras num determinado dia, ou um total gasto fora da curva num determinado dia. Ok, tá? Obrigado. E aqui eu tenho quais são as entidades do meu modelo. A gente vai trabalhar com alerta, vai trabalhar com cartão, vai trabalhar com o ID estabelecimento terminal, que é uma junção da loja mais a maquininha, né? Então, qual a loja e qual a maquininha eu estou usando, tá? Porque uma loja pode ter várias maquininhas, né? Então, aqui eu já faço um ID para isso, tá? Um ID único para isso, e vou usar a transação, tá? E aí a gente vai ver a relação entre essas entidades,
Tá? Então, se eu rodar essa consulta, eu tenho aqui 47 alertas ligados a cartões, e obviamente que aqui eu ordeno, né, pela coluna para ficar do maior para o menor, e aqui eu tenho a lista de alertas, à direita eu tenho o número, que é aquele índice que eu criei para tornar cada alerta único, tem o índice de anomalia, que esse aqui é o 15,53, com a variável principal, o impacto da variável principal, a secundária, o impacto dela, data de criação e data de atualização desse registro. Tá? E agora eu vou trabalhar com esses alertas. Aqui nessa demonstração, eu vou escolher 4 alertas para a gente iniciar essa busca por fraude. Tá? Poderia usar mais ou poderia usar menos. Poderia fazer um de cada vez, poderia colocar 10 desses no diagrama. Tá? Isso vai depender do analista, tá? Como que ele vai querer tratar os dados. Só que é comum a gente sempre começar do maior para o menor. Né? Eu não vou começar a ver o alerta que tem um índice de anomalia 4.9. Eu vou começar dos que estão lá em cima. Tá? Então, esse é um conceito que a gente costuma usar. Tá? Porque o trabalho não vai parar só nesses 4. Né? Porque se eu não quisesse ver esses alertas aqui, eu teria colocado um ponto de corte. Olha, eu só quero alerta se for acima de 6, que aí eu só teria esses 6 primeiros aqui. Tá? Bom, vou trabalhar com esses 4, vou adicionar eles ao diagrama. Vou concluir essa consulta. Tá? Estou com os alertas diagramados. Eu sei que esses alertas eles estão vinculados a cartões de crédito. Então, eu vou expandir. Vou trazer aqui os cartões de crédito e vou ajustar esse diagrama na janela. Tá? Para a gente identificar aqui nesses cartões... Renato. Oi, pode falar. Desculpa interromper. Tem uma pergunta aqui que eu acho que é bem pertinente, e eu vou ler, e a gente talvez possa responder aqui para a pessoa. Por favor, são separadas as compras físicas das compras virtuais? Parece que estamos tratando somente de compras físicas, mas muitas das compras fraudadas acontecem nas compras virtuais. E eu vou responder um pouco, Renato, se você quiser responde, tá? Também Tá, pode falar. Aqui a gente partiu de um conceito que nós já atuamos, e tem casos também que nós atuamos na parte virtual. Achamos pertinente mostrar esse caso aqui sobre compras físicas com relação ao aspecto da máquina em si, né, da unidade que faz do chupa-cabra, né, da unidade que faz a leitura do cartão. Mas eu acredito que também é totalmente pertinente aplicar um modelo para as compras virtuais. Nesse exemplo aqui, nós não estamos colocando compras virtuais, correto, Renato? Isso, mas nada impede, né? Porque o conceito é quantidade de compras no dia ou num determinado local. Foi o que eu comentei quando a gente estava dentro do SPSS. A variável que eu vou usar vai depender do caso, né? Então, eu vou ter cada caso, eu vou poder escolher a variável e a grandeza e o que eu tiver de informação, tá? Isso é construído aqui, né? Independentemente da fonte de dados, de onde foi feito a compra em si, tá? Claro que se eu estiver tratando da compra virtual, eu não vou ter o número da maquininha, mas eu vou ter, por exemplo, uma identificação da loja onde foi feita a compra. E aí eu vou poder fazer o relacionamento desse cartão com essa loja, tá? Com o ID da compra, né? Com o número do pedido e etc. Tá? Mas o raciocínio seria parecido, né? Vou ver, olha, quantas pessoas tiveram o cartão clonado que fizeram compras nesse determinado local, né? Eu vou ter um alerta tanto para a loja quanto para o cartão. E vai ter caso que eu vou fazer que a clonagem ela é feita até por uma pessoa que viu o seu cartão, né? Por uma pessoa que viu uma foto, né? Você deixou uma foto no WhatsApp, alguma coisa assim. E aí você precisa, que aí você tem um outro tipo de abordagem para combater essa fraude, tá? Mas essa detecção de anomalia, ela não é limitada
a fraude em chupacabras ou não, tá? A gente aqui decidiu por abordar uma fraude das mais comuns, né? Que é utilizando essa maquininha adulterada, tá certo? Mas nada impede que eu use a solução para isso, tá bem? Legal, Tá Renato, obrigado. respondido? Legal, está sim. Foi respondido, obrigado. Mas se tiver outra dúvida, podem colocar aqui, por favor. Perfeito. Então, eu vou ver aqui, já que eu estou começando uma análise e eu tenho alertas relacionados aos cartões, eu vou ver se eu tenho algum desses cartões, se ele está bloqueado ou não, porque eu já tenho um ponto de partida. Então, eu vou usar um recurso do I2, que é a formatação condicional, tá? Então, eu vou usar essa formatação condicional aqui e eu vou ver que sim, que eu já tenho cartões bloqueados para esses 3 primeiros alertas. Então, eu tenho um cartão que não está bloqueado. Então, esse cartão está livre para uso, tá? Eu não posso dizer com certeza, a não ser que eu já tenha sido envolvido nas outras investigações, em que momento esses outros cartões foram bloqueados, tá? Se eles foram bloqueados depois que eu descobri um ponto de comprometimento, ou se eles foram bloqueados por uma suspeita, foram bloqueados a partir desse cenário de detecção de anomalia, tá? Porque eu poderia ser muito precavido e já bloquear esse cartão, porque ele teve um comportamento diferente em um determinado dia e eu vou avisar ao usuário desse cartão que ele teve um comportamento atípico, eu já bloqueio ele, né? Como uma ação mais radical, assim, né? Mas eu vou seguir na investigação, eu vou usar esse cartão aqui, eu vou seguir na investigação por ele, porque ele é o que não está bloqueado ainda, tá? Então, deixa eu só tirar essa tela aqui da minha frente, tá? Eu vou selecionar aqui, eu vou isolar esse cartão na minha tela de consulta, tá? Vou deixar só ele e vou ver quais são as transações relacionadas a ele, tá? Para ver se esse cartão já fez alguma contestação, ver se ele já contestou alguma compra futura, né? Então, eu vou expandir com configurações, significa eu escolher o que eu quero expandir, né? Então, eu tenho uma expansão seletiva, então eu vou trazer somente as transações, não vou trazer outras entidades a princípio para esse diagrama. Então, eu vou trazer as transações relacionadas a esse cartão. Tá? Vou ajustar esse diagrama aqui à janela. Tá? E vou ver se eu tenho aqui alguma dessas transações, também vou aplicar a formatação condicional para ver se alguma dessas transações foi contestada. Tá? Então, eu vou destacar aqui as transações, vejo que ele não contestou nada, então ele teve um comportamento fora da curva, mas ele não contestou nenhuma compra. Tá? Então, em seguida, eu vou ver em que lugar foram feitas essas compras. Tá? Quais seriam os pontos onde ele comprou, onde foram realizadas essas transações. Então, vou fazer mais uma expansão para trazer a maquininha onde foi feita essa compra. Tá? Então, eu tenho aqui várias maquininhas, tá? Onde foram feitas essas compras. E eu posso identificar se eu já tenho algum ponto desse já comprometido, se eu já sei que eu tenho algum ponto desses que já é sabido, que é um ponto já utilizado para clonagem de cartões. Vou fazer novamente o destacamento com a formatação condicional e eu vou ver que nenhum desses pontos ele foi identificado já previamente como um ponto de comprometimento. Só que eu tenho lá, que eu fiz no SPSS, os alertas, né? Eu fiz o alerta para os cartões e fiz alertas também para as máquinas, né? Para os terminais. Então, eu vou fazer uma expansão desses terminais para ver se eu tenho alerta relacionado a eles.
né? Porque também olha, tem algo fora da curva relacionado a eles, eu posso ter, mas que eu ainda não bati o martelo, que é um ponto de fraude, né? Então, se eu identificar aqui, ó, apareceram duas novas entidades no diagrama, eu vou ajustar a seleção à janela, tá? Vou ajustar a seleção à janela aqui, eu vejo que eu tenho um alerta de 33 e um de 8. Bom, seguindo minha linha de raciocínio, eu vou seguir o índice maior, tá? A princípio, eu vou seguir o índice maior de alerta. E vou fazer um diagrama somente para esse cartão, que é um cartão que já tinha um alerta, que eu parti a investigação dele, e vou ver qual é a relação desse cartão que tem um alerta para um ponto que tem um alerta também, tá? Então, eu vou usar um recurso aqui do I2, que é localizar caminho entre duas entidades, e vou jogar essa informação para um novo diagrama, tá? Então, esse diagrama vai continuar aqui, e eu vou criar um novo diagrama com esse filtro. Então, a ideia aqui no I2 sou eu ir respondendo perguntas, né? Eu vou respondendo perguntas e vou avançando com a investigação. Então, não preciso ter um diagrama só para cada investigação. Então, eu vou criando vários e depois eu posso salvar cada um deles como etapas da investigação e etc. Tá? Bom, então aqui o cenário eu tenho uma máquina onde foram feitas, onde eu tenho alerta, né? Uma máquina para a qual eu tenho alerta, um cartão para o qual eu tenho alerta, e essas são as transações que eu fiz com esse cartão nessa máquina. Então, eu vou ver se eu tenho outras transações nessa máquina, tá? Para quê? Para ver se eu tenho alguma transação contestada nessa máquina já. Se essa é... Porque é o seguinte, né? Quando a gente conversou lá no começo sobre esse processo, geralmente a transação que eu contesto não é a máquina onde eu clono o cartão. Eu faço a clonagem em uma máquina, o fraudador usa esse cartão em outra máquina ou em outra compra, e essa sim é uma compra contestada. Tá? Então, por exemplo, essa compra que eu vou contestar depois é uma compra feita numa loja virtual. Por exemplo, eu vou contestar ela, mas eu vou ver que eu fiz essa compra no chupa-cabra. Então, eu posso ter, inclusive, esses dois ambientes misturados no contexto de fraude, da compra física com a compra virtual. Tá? Tanto como ponto de partida para fraude, quanto para a compra indevida do fraudador. Tá? Então, aqui eu vou ajustar a janela. Tá? Eu vejo que eu tenho as diversas compras feitas nessa máquina. Tá? E eu vou fazer o seguinte, a gente conversou lá no início que, geralmente, eu enxergo no chupa-cabras, né, um período de tempo fora do comum, né, um período em que eu tenho mais transações, que é o momento de coleta de cartões, né, de clonagem, que é em torno de um dia, metade de um dia. Então, eu vou usar um recurso também do ANB aqui, que é um recurso que vai trabalhar com datas, tá? Com períodos. Tá? Então, eu vou procurar aqui nesse diagrama, eu vou criar aqui uma nova grandeza aqui de consulta, que eu vou ver quais foram os dias em que foram feitas a maioria das compras. Se eu tenho alguma data que se destaque, né? Então, aqui, se eu clicar aqui na transação... Oi, pode falar. Queria dizer que essa funcionalidade do histograma, do R2, ele é dinâmico conforme os dados, né? Ele não é pré-formatado, né? Ele se adequa aos dados do diagrama. Então, ele monta essa estrutura do lado direito dinamicamente, certo? Isso é muito importante, porque se eu estou trabalhando, por exemplo, com valor, ele vai me dar, até aqui, né? Eu tenho valor, ele vai me dar uma ordem de grandeza de valor e vai me trazer informações relativas ao valor das compras, né? Eu tenho data, por quê? Porque é isso que eu tenho nessas informações de cartão. Então, se eu tiver outro tipo de informação, por exemplo, o lugar onde foi feita a compra, eu vou conseguir fazer um filtro pelo lugar.
Tá? Esse diagrama de barras e histogramas, ele me dá um filtro do que eu tenho no diagrama, depende da informação que eu tenho disponível. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai usar a data porque a gente está em busca desse período de quantidade de transações fora do comum. Então, a gente vai usar a data. Tá? Ok. Eu só vou aproveitar para colocar uma outra pergunta. Claro. Que fizeram aqui. Bom dia. Por favor, a ferramenta opera dentro das normas do PCI, o PCI, com relação ao armazenamento das informações dos cartões? O que ocorre? A ferramenta, geralmente, se você está trabalhando já dentro, se você já está homologado dentro das normas, todas as normas que requerem o PCI, né, para trabalhar com dados de cartões, as ferramentas, tanto o i2 como o SPSS, eles são incorporados na sua estrutura, na sua infraestrutura. Então, os dados que vão ser cedidos para análise já tem que estar dentro do âmbito dessas normas. Tá? Então, a ferramenta está totalmente aderente, tem clientes, bancos financeiros, operadoras que trabalham com a ferramenta, mas ela só complementa, ou seja, você já tem que estar dentro da norma, e aí a informação que vai ser tratada dentro aqui da ferramenta, ela também tem que estar cedida dentro da norma. Né? A ferramenta ela trabalha dentro dos dados que são disponíveis para ela trabalhar. Tá bom? Perfeito. O SPSS, por exemplo, ele não toma posse de nenhum dado. Ele não cria ele não tem o banco de dados dele, ele se conecta com as fontes. Né? Então, se eu me conectar lá com um banco de dados em produção, ele vai pegar sempre o momento daquele banco, ele não vai ser o banco, entendeu? Então, ele se conecta em tempo real com o banco. O I2, ele pode trabalhar assim também, só conectado com uma fonte, ou eu posso importar dados para dentro dele. São duas abordagens diferentes. Tá? Então, eu posso trabalhar com dado interno, por exemplo, importado, e me conectar a uma fonte externa, por exemplo. Tá? São abordagens de projeto, né? De implementação. Primeiro, o que eu tenho disponível, o que eu posso fazer com as informações. Tá? E lembrando que a ferramenta vai estar dentro da estrutura do cliente, dentro das normas de segurança que vocês já... Exatamente. Tá bom? Norma de segurança com permissão de acesso, com permissão de acesso inclusive a atributo, né? Você pode ir no específico, né? Não só a entidade, mas a um atributo de entidade. Então, eu posso fazer gerenciamento de grupos e etc. Tá? Espero que tenha respondido. Vamos seguir, Renato. Perfeito. Então, aqui eu posso usar aqui qualquer uma dessas grandezas, né? Por data, por trimestre do ano, por mês do ano, por exemplo, mês do ano. Então, a maioria dessas transações foram feitas em janeiro. Tá? Mas isso não é uma informação que me chame tanto a atenção, primeiro, porque o número não é tão distante, e segundo, que realmente pode ser que janeiro seja o mês forte naquele ramo, né? E etc. Eu vou usar aqui a data, porque eu comentei lá no PowerPoint que eu trabalho com curtos períodos. Tá? Então, eu vou usar a data, e eu já vou ver aqui, já vai ser fácil enxergar aqui quando eu fizer ordenar pelo campo contagem, que eu tenho aqui um período de datas em que eu tenho mais do que o dobro dos demais períodos. E todos esses períodos têm a mesma quantidade de dias entre eles. São 6 dias. Então, aqui eu tenho 36 contra 15 do segundo. Né? Então, eu vou focar nesse período aqui. Tudo que eu clico aqui, eu tenho uma reação automática no diagrama. Tá? Então, eu já selecionei somente as transações desse período. Eu vou jogar essas informações para um novo diagrama, tá? Para trabalhar somente com esse período. Então, eu vou mantendo, conforme eu falei no outro caso, no outro diagrama, eu vou mantendo aqui o meu histórico. Se eu quiser voltar e fazer um outro tipo de análise, eu posso voltar lá do início da primeira consulta, ou posso ir navegando pelos diagramas aqui. Então, se eu observar aquele período de 6 dias, na verdade, eu só tenho um dia em que eu tenho 32 transações e um outro dia que eu só tenho 4. Então, eu vou focar nesse dia que eu tenho 32 transações.
tá? Porque é o que me chama mais atenção aqui, tá bem? Então, eu vou só chegar isso aqui para cá, para poder mostrar tudo no diagrama. Vou selecionar essas 4 transações, vou fazer o caminho inverso, né? E vou apagar elas, tá? Vou apagar essas 4 transações, tenho o meu diagrama pronto aqui, tá? E vou trabalhar com essas informações aqui agora, tá? Então, eu vou... Deixa eu só chegar essa telinha para cá de novo. Tá? Vou trabalhar com os conceitos aqui de expansão. Tá? Vou ajustar a janela. Tá? Vou voltar aqui para a minha formatação condicional para eu ver se essas compras aqui foram contestadas. Tá? Para ver se essas compras foram contestadas. Então, aqui eu tenho uma máquina de cartão, eu tenho um dia só, tá? Só contextualizando, né? Todas essas compras foram feitas no mesmo dia, nessa máquina, no dia 2/6, e eu tenho compras feitas pelo meu cartão que teve um comportamento anômalo. Tá? Tudo saiu lá do SPSS na detecção de anomalias, pontos fora da curva. Então, esse cartão estava com alerta, e esse cartão estava com alerta e esse ponto com alerta. E nesse dia onde essa maquininha teve mais compras, esse cartão fez compras nessa maquininha. Tá? Então, eu vou aqui destacar essas transações para ver se eu tenho alguma transação, alguma compra contestada. Não tenho compra contestada para esse dia. Nesse dia nada foi contestado, mas isso faz um certo sentido, porque eu não contesto a compra feita onde o cartão é clonado, né? Mas então eu vou ver aqui que outros cartões fizeram compra nesse dia, né? Vamos dar uma olhada em quais outros cartões fizeram compra nesse dia, para ver se nesse universo de cartões, se alguém já reclamou de uma compra futura. Tá? Essa vai ser a ideia aqui da nossa análise. Tá? Então, aqui eu tenho vários cartões que fizeram compra nesse dia. Tá? Aqui, nesse ponto de análise, eu já posso desconfiar bastante desse ponto, né? Porque ele teve um comportamento, já gerou um alerta, ele já tem um dia em que ele tem a maior quantidade de compras, e tem alerta para o cartão que eu estou analisando, e aqui eu vou ver se eu já tenho algum cartão que reclamou de alguma compra futura, algum cartão que já esteja bloqueado. Tá? Então, eu vou novamente usar minha formatação condicional para destacar os cartões, e eu vejo que eu tenho, sim, alguns cartões vermelhos, né? Que são os cartões que foram bloqueados. Agora, se esses cartões foram bloqueados, provavelmente eles têm alguma transação que eles reclamaram, ou se não, mesmo que não, Eles já é foram mais bloqueados, Renato, eles não foram bloqueados nesse dia. Pode ter sido antes ou depois, né? Exatamente. Então, isso que eu vou procurar. Vou procurar aqui horas, porque qual é o conceito aqui? Eu tenho essas compras desse dia e os cartões foram clonados nesse dia, só que a reclamação veio depois, né? No dia que eles fizeram a compra. Lembrando desse slide aqui, né? Eu clono num dia e utilizo no futuro, né? Então, voltando aqui, eu vou fazer uma consulta pelas compras realizadas por esses cartões que estão bloqueados, para ver se efetivamente essas compras foram feitas depois dessa compra. Né? Você vê que eu tenho muito cartão bloqueado que fez compra nesse dia. Né? Tem 5 cartões bloqueados que fizeram compra nesse dia, nesse lugar. Então, eu vou selecionar aqui, usando a procura visual do Analyst Notebook, vou selecionar só os cartões que possuem, que estão bloqueados, e vou expandir para ver quais são as transações feitas por eles, para ver se tem alguma compra contestada e a data dessa compra. Tá?
e a data dessa compra. Então, já estou trazendo para o diagrama todas as transações, eu tenho várias transações relacionadas a esses cartões, eu vou destacar as transações para ver se alguma delas foi contestada, tá? E depois eu vou arrumar o diagrama para a gente conversar um pouco sobre o cenário em que eu cheguei, tá? Destacar as transações, vou fechar, vou organizar o diagrama, vou usar um formato de leque, que vai me dar um visual interessante aqui. Então, essas compras que estão aqui no meio, compras e cartões, são compras realizadas no dia 2 do 6, tá? Aqui eu tenho outras compras feitas pelos cartões bloqueados, tá? Aqui nesse satélite, aqui eu tenho quem está pendurado a isso, tá? Cartões que fizeram compras nesse dia, mas que também fizeram essas outras compras e foram bloqueados. E eu tenho aqui transações em vermelho. Então, eu vou dar uma olhada para ver quando que essas transações foram feitas, tá? E onde essas transações foram feitas. Então, eu vou primeiro usar aqui a ferramenta de análise para selecionar essas transações, tá? Vou fazer 2 passos, que eu vou trazer o ID, eu vou trazer o ID dessas transações, a maquininha onde foi feita, tá? Então, primeiro, eu vou expandir essas transações, para, em seguida, isolar isso num novo diagrama, para a gente ver as datas. Tá? Então, vou ver aqui o ID. Clico em OK. Tá? Já tenho esses vários IDs, então isso era... Eu gosto de mostrar o ID para a gente ver que a compra é num dia, mas a compra contestada não é no mesmo dia. Né? Obviamente que se a compra contestada for antes, dificilmente ele não foi clonado por essa máquina. Mas a ideia agora é a gente expandir somente essas compras contestadas com os outros IDs e vamos jogar num novo diagrama para a gente chegar aqui a uma conclusão da nossa investigação. Tá? Então, eu vou criar esse diagrama, vou fazer um ajuste de visual nele, né? Usando o formato agrupado, e eu vejo aí que todas as transações contestadas foram depois do dia 2 do 6. Né? No dia 8 eu tenho 2, tenho compras no dia 13, no dia 18 e no dia 20. Tá? Essas foram as compras contestadas, compras que já foram feitas. Então, como eu falei lá no início, eu não posso, a princípio, bater o martelo de que esse ponto é um ponto de fraude, mas tudo indica que sim. Tá? Então, como prevenção, eu já poderia bloquear esse ponto. E também bloquear todos os cartões. Deixa eu aproximar aqui um pouco essa tela. Também bloquear todos os cartões que fizeram compras nesse dia, nesse ponto. E se eu quiser ser um pouco mais radical até, todos os cartões que fizeram compras nesse terminal que eu tenho cadastrado na minha base. Tá? Porque aqui eu tenho o terminal, aqui eu tenho as transações e aqui eu tenho os cartões. Então, esse cartão fez compra nesse dia. Então, será que ele foi clonado? É possível. Por quê? Porque 5 outros cartões que fizeram compra nesse dia foram clonados no futuro, né? Contestaram compra no futuro. E eu, além disso, tenho aquele meu cartão, que é esse aqui, que já me gerou um alerta. Tá? Então, essa investigação e o trabalho no I2 é interessante por isso. Eu posso sempre ir mais a fundo. Eu posso ver desses cartões, eu tenho algum alerta relacionado a esses cartões, a esses demais cartões? Provavelmente eu possa ter. Tá? Só que com um índice de anomalia menor. Então, isso que eu queria mostrar para vocês. Tá? Aqui é uma decisão de negócio minha, se eu vou bloquear ou não, se eu vou gerar uma planilha e vou
ligar para a operadora, se eu vou ligar para o cliente para depois bloquear o cartão. Isso é uma decisão Você de vai, negócio, mas é um indício de que há fraude aqui. Pode se falar. você, se você vai colocar um peso maior sobre as Exatamente. transações para dar o score de alerta aumentar referente a esse Eu cartão. posso fazer É, uma flag para ser um isso. ponto de atenção, É. Acho posso que o importante, bloquear. né, o que a gente quis mostrar é que a gente tenha, como você explicou, tem o monitoramento e ser reativo, né? E você pode Exato. ser preventivo. Então, você aplicou algumas técnicas para poder ser preventivo, né? Para evitar. Exatamente. Na verdade, o que eu quero aqui? Evitar que eu tenha a compra a ser contestada, né? Então, se eu conseguir me antecipar a isso, né, eu evito que haja uma compra não contestada, né, feita no Perfeito, futuro por qualquer um desses cartões que estão aqui. perfeito. Renato, vou deixar aberto agora. Nós temos aí 6 minutos. Vou deixar aberto para quem quiser fazer uma pergunta para o Renato sobre a explicação dele. Fique à vontade, tá bom? Acho Tá, eu que queria agradecer a todos, viu, pela presença e estou aberto aí às dúvidas que possam ter aparecido. E eu queria agradecer a vocês com essa última tela aqui, agradecer o Renato pela excelente apresentação, a vocês por estarem aqui até Também agora. agradeço a você, Valdir, e a todos aí, a todos que Muito participaram. bem, novamente, muito obrigado. Eu vou encerrando por aqui. Um bom dia a todos. Obrigado pela presença.